Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o filme Infiltrado na Clã. Inspirado em fatos reais, ele se passa nos Estados Unidos na década de 1970. O protagonista Ron é o primeiro negro a ingressar na força policial da cidade de Colorado Springs. Depois de passar um tempo lá, ele finalmente ganha uma missão que desperta sua atenção. Então, ele e outro policial branco, chamado Flip, vão se infiltrar no núcleo de um grupo extremamente conservador de supremacia branca, chamado Ku Klux Klan. Sempre que Ron precisava se comunicar diretamente com esse agrupamento, mandava Flip, que até chegou a treinar a voz para ficar mais convincente. Mas o processo de telefonemas e cartas era feito por ele. O personagem até chega a conseguir uma carteirinha de organização, mesmo sendo negro. Os dois vão tentar chegar até o chefão do grupo, que planeja ações e atentados violentos contra a comunidade negra. O plano fica tão convincente que inclusive ganha uma proposta para ser o novo líder daquela seção. Durante a filmagem, vemos a tentativa de mostrar o quão conservadora era aquela instituição, que se considerava superior a todos os outros, e como aquilo gerava consequências e uma série de problemas para os agrupamentos sociais que viviam naquela época. Ao longo do enredo, percebemos um grande crescimento do Ron. O policial negro sofre preconceito já na sua instituição de origem, que é a polícia, além de em diversos outros momentos do filme, principalmente nas interações com a clã. Ele se envolve com uma ativista negra e com isso acaba mergulhando no movimento Black Power de luta pelos direitos civis. Inclusive, o filme até traz referências mostrando a figura de Angela Davis, que é muito relevante. Na década de 70, o movimento negro norte-americano tinha perdido seus dois principais ícones, Martin Luther King e Malcolm X, que haviam sido assassinados. Porém, importantes conquistas já haviam sido alcançadas, como, por exemplo, o fim da segregação racial pela lei. No entanto, a violência contra os afro-americanos continuava ainda muito forte. Com isso, uma reação da comunidade foi o movimento Black Power, que através da música, da moda, do cinema, passou a se afirmar e recuperar as origens na sua essência africana. No filme, os personagens negros usam penteados black e se vestem como ícones da cultura blaxploitation, que foi um movimento cinematográfico que surgiu no início da década de 70. O policial branco, que faz contato direto com a organização, é um personagem frio, mas que em certos momentos conseguimos ver que expressava seus sentimentos apenas com um olhar. A cena que ele revela finalmente ter se conectado com a identidade do povo judeu e o sofrimento das pessoas, e quando passou a ser bombardeado com tanta discriminação à sua volta, é uma pontuação perfeita no roteiro. Ele não se enxergava como alguém que sofria preconceito, porém, quando começa a conviver com a clã, acaba percebendo o quão sanguinário e problemático é aquilo, e se identificar como judeu gera nele também um sentimento de maior empatia com os negros. O filme tem muitas passagens e referências históricas dos Estados Unidos, desde a época do momento em que ele se passa até o final do século XIX e começo do século XX. A trama se inicia com um trecho do clássico E o Vento Levou, que mostra soldados derrotados e a protagonista passando por eles, dizendo Deus salve a Confederação, sobre a bandeira confederada esfarrapada. A questão social e histórica que move os negros nos Estados Unidos começa há muito tempo atrás, mas o marco simbólico mais relevante foi a postura de Abraham Lincoln, o maior presidente dos Estados Unidos, que queria acabar com a escravidão e tornar o país capitalista, já que na época o Sul era sistema agrário escravista e o Norte capitalista assalariado. Acontece que os estados do Sul eram contrários a essa ideia, o que fez com que eles decidissem se separar do país, se tornando os confederados, o mesmo que a moça de O Vento Levou falou no começo do filme. O Norte não aceita isso, declarando então uma guerra, a famosa Guerra de Secessão, que ocorreu entre 1861 e 65, sendo uma violenta guerra civil que vai ter como vencedor o Norte. Isso fez com que a elite sulista botasse a culpa nos negros, já que Lincoln havia acabado com a escravidão no meio da guerra, assim desestabilizando o Sul. Tendo como uma de suas principais pautas a manutenção da escravidão, todo esse conflito vai gerar sangrias, desentendimentos e compreensões, que levam os Estados Unidos a ser um país extremamente racista, fator que o filme tenta retratar em alguma instância. A segunda cena mostra um dos líderes da clã gravando um vídeo promocional, desde um discurso escancaradamente racista com um pano de fundo de outro filme chamado O Nascimento de uma Nação, de 1915, que trata também da Guerra Civil Americana. Apesar do sucesso, foi uma obra fortemente racista, mostrando os negros como animais, exaltando a Ku Klux Klan.
e mostrando eles como heróis da nação. Essa obra de 1915 foi um momento importante na história do cinema e, ao mesmo tempo, foi importante para a clã, pois marcou um renascimento do movimento, que inclusive aparece em uma cena do filme Infiltrado na Clã, em que os membros da organização celebram assistindo a esse filme. A partir daí, a trama oferece um vasto apanho de vertentes, com lutas e discursos discriminatórios, conseguindo entregar um esclarecedor resumo do histórico de racismo nos Estados Unidos. Mas afinal, o que foi e o que é a Ku Klux Klan? Bom, ela nasceu nos Estados do Sul, logo após a Guerra Civil Norte-Americana. O ódio dos brancos pela abolição da escravidão fizeram com que os grupos se organizassem e se vestissem de fantasmas e saíssem aterrorizando a população nas comunidades dos bairros negros, com queimas e rituais de cruz. A clã praticamente desapareceu entre 1880 e 1910. No entanto, aquele filme que citamos antes, chamado O Nascimento de uma Nação, foi ressurgir o movimento, e mais de 4 milhões de associados vão se juntar a ela na década de 1920. Essa nova era da clã era um pouco mais abrangente, dirigindo o seu ódio contra cristãos católicos, homossexuais, imigrantes, os judeus, pois os sulistas diziam que eles haviam financiado o norte na guerra por serem nortistas, e obviamente contra os negros. Depois da década de 1930, a Ku Klux Klan voltou a decair, e hoje em dia ainda existe em pequenos números espalhados por todo o país. É um grupo que quer evitar a todo custo a ascensão dos negros na sociedade. Esse ideal de supremacia pressupõe o ideal da raça e superiores e inferiores, como se a raça branca fosse melhor, mais evoluída e mais capaz que qualquer outra que estivesse naquele processo. Há alguns momentos do filme que merecem uma atenção especial, pela sua importância histórica e pela forma como o diretor, Spike Lee, conduz as cenas. A primeira delas é um discurso poderoso de um ativista negro na Universidade do Colorado, que pontua as dificuldades e a violência pela qual a população negra passa. Durante sua fala, ele diz uma frase que nos marcou muito, que é a seguinte: "Se eu não fizer por mim, quem fará? Se eu só fizer por mim, quem serei? Se não for agora, quando? Se não forem vocês, quem?" Enquanto ele falava, a comoção tomava conta da plateia, formando assim uma das mais belas cenas do filme. No outro momento, temos uma palestra ministrada por um senhor, um velhinho chamado Jeremy Turner, que conta sobre um episódio trágico que aconteceu em 1916, em que um de seus amigos foi linchado em praça pública. A cena possui um grande impacto visual e emocional, com a plateia comovida ouvindo atentamente o que ele dizia. Esse momento é intercalado e mesclado com uma cerimônia da clã, seguida por uma sessão de O Nascimento de uma Nação. Spike Lee usa o filme para jogar entre o passado e o presente, e o terceiro e último momento que vamos destacar é o final do filme, que se encerra com algumas cenas contemporâneas atuais. Ele apresenta um episódio recente da história dos Estados Unidos, com cenas de manifestação de 2017 na Virgínia, que terminou com dezenas de feridos e 3 mortes, depois que a cidade decidiu retirar uma estátua pública de um dos heróis absolutos dos confederados na Guerra Civil. Milhares de representantes na ultradireita, nazistas e a clã foram às ruas. Os grupos favoráveis à retirada da estátua também se manifestaram, e as cenas que se seguiram e fecharam o filme fazem um link com as cenas iniciais, evidenciando a cicatriz de um país que ainda não se resolveu com seu passado violento e racista, que continua viva uma realidade norte-americana de preconceito, segregação e uma séria dificuldade de integração de um grupo em relação à sociedade. O filme conta com muito humor e doses de sarcasmo em algumas situações, pontuando críticas pesadas ao racismo no país, que na premissa da trama não é sutil, e sim esclarecido e orgulhoso. Mostra que aquele grupo social, apesar de tantas dificuldades, foram se organizando, se estruturando e como eles começaram a lutar e ainda lutam por uma causa. Traz a reflexão de mostrar que vidas negras importam, que certos debates não se esgotam, não se acabam e são extremamente necessários de serem constantemente reproduzidos. É um filme genial, com muita relevância histórica, que é ao mesmo tempo engraçado, lúdico e político. Esperamos que tenham gostado.